Alguns pastores se esquecem que as ovelhas não são deles, as ovelhas são de Deus, e que o papel de um pastor é simplesmente apacentar, cuidar dessas ovelhas, para que assim nós possamos apresentá-las para Deus. Vamos ver a consequência de não cuidar dessas ovelhas? Bora lá. Graças a Deus, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de Jeremias e hoje é dia de lermos do capítulo 23 até o capítulo 25. Amém? E eu quero falar com os irmãos no dia de hoje sobre pastores que dispersam as ovelhas do Senhor, porque existe uma consequência para isso. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso lendo aqui a palavra do Senhor. Amém? Quero ler com os irmãos Jeremias capítulo 23, versículo 1, ao que diz a palavra do Senhor: que aflição espera os pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles de quem deviam cuidar, diz o Senhor. Então a palavra do Senhor está dizendo que aguarda estes pastores que deveriam cuidar das ovelhas, deveriam amar, zelar, apacentar essas ovelhas, quando na verdade não estão fazendo isso, estão dispersando, porque é mais fácil se livrar do que cuidar. Infelizmente, essa é a realidade. Mas nós não estamos aqui para nos livrar de ninguém. Nós estamos aqui para cuidar. Por mais difícil que cada ovelha seja, ou que cada situação que cada uma delas apresenta ou que venha passar seja complicado, nós estamos aqui para apacentar, para cuidar, para instruir. Então o que Deus está dizendo é: existe uma aflição que aguarda a esses pastores que dispersam essas ovelhas. Por quê? Porque são vidas, e vidas para o Senhor é extremamente importante, são preciosas para o Senhor. Pensa, pessoas deixarem de ir morar no céu, por exemplo, porque se decepcionaram com pastores por conta de atitude de pastores que dispersaram essas ovelhas. Claro, estou falando aqui de maus pastores, né? Não estou falando de um modo geral, mas nós sabemos que existem pastores, sim, que ao invés de cuidar, ao invés de pegar até mesmo os problemas daquela ovelha e lutar pelaquela ovelha, não, é mais fácil dispersar essa ovelha do que cuidar, do que tratar. Mas olha só o que vai dizer no capítulo 23, versículo 15 e 16. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os eliminarei com amargura e lhes darei veneno para beber, pois foi por causa dos profetas de Jerusalém que a perversidade encheu esta terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos a seu povo: não deem ouvidos a esses profetas que profetizam para vocês e os enche de falsas esperanças. Eles inventam tudo que dizem, não falam nada da parte do Senhor. E aqui eu quero tratar de algo extremamente importante. Sabe aqueles pregadores que dizem assim diz o Senhor, quando na verdade Deus não está dizendo nada? Daí tem um outro lado. Nós temos que ter maturidade para compreender, entender, ter o discernimento para saber se é Deus falando ou se estes profetas estão falando pela própria vontade, pelo próprio coração. A mensagem, quando vem de Deus, ela queima em nosso peito. A gente sabe que veio de Deus. O problema é que, às vezes, nós queremos acreditar, porque é mais fácil acreditar, que nem na mensagem que aqui era pregada desses falsos profetas, que Deus vai dar livramento, do que acreditar na mensagem, por exemplo, de Jeremias, que era conserta-se, converta-se. Então, às vezes, nós erramos também. Tem o lado do profeta em dizer aquilo que não é de Deus, mas tem também o nosso lado em aceitar. Por quê? Porque é mais fácil acreditar que vamos ter livramento do que acreditar numa mensagem mais dura, vamos dizer, que é converta-se. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus exorta
a quem Ele ama. Se Deus está te mandando se converter, se Deus está dizendo para você converta-se, é porque Ele te ama. Se Ele te exorta, é porque Ele te ama. Agora, continuando aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o cálice da ira do Senhor. Isso aqui é muito sério. Nós vamos ver, por exemplo, lá no livro de Apocalipse, o dia do Senhor, né, o cálice da ira do Senhor. A gente vai fazer até menção quando fala sobre isso em Apocalipse, das 70 semanas de Daniel, né, que é a última semana, por exemplo, quando inicia-se ali através do toque da primeira trombeta. Nós vamos falar sobre o cálice da ira do Senhor. Nós vamos lembrar também Jesus no Getsêmani. Ele vai dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, que era o cálice da ira por conta dos pecados da humanidade, que Jesus teria que beber, que Jesus teria que tomar, o cálice da ira do Senhor. Olha só como isso é importante. Nós precisamos compreender que o cálice da ira do Senhor é algo muito sério, mas Jesus mesmo disse: todavia, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Mesmo ele sabendo que teria que beber do cálice da ira do Pai, ele assim quis ser obediente aos planos de Deus. Olha só o que vai dizer a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 25, versículo 15 e 16. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue da mão este cálice, cheio de vinho de minha ira, e faça que bebam dele todas as nações, às quais eu o enviar. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa das guerras que eu enviarei contra elas. Este aqui é um cálice da ira do Senhor, porque Deus já estava irado por conta do pecado do próprio povo do Senhor, por conta da contaminação com outros povos. Eles acabaram saindo da presença do Senhor e pecando cada vez mais. E por isso o Senhor fala para Jeremias: façam com que eles bebam o cálice da ira. Anuncia que eles irão ser levados cativos por conta dos seus pecados. Aí lá no versículo 30 a palavra do Senhor vai dizer assim: agora profetize todas essas coisas e digam-lhes: de sua santa habitação nos céus o Senhor rugirá contra sua terra, gritará como aqueles que pisam uvas, gritará contra todos os habitantes da terra. E isso faz menção ao que nós estávamos falando aqui agora mesmo, sobre o livro do Apocalipse, o que está registrado no livro do Apocalipse: a ira do Senhor contra todas as nações. Tudo o que estava acontecendo aqui na antiga aliança, através da comunhão de Jeremias para com Deus, as revelações de Deus para a vida de Jeremias servia para aquele povo, mas também serve para nós nos dias de hoje. E para finalizarmos, mesmo o capítulo 25 do livro de Jeremias, versículo 34 ao 36, olha o que diz: chorem e gemam, pastores perversos, rolem no pó, líderes do rebanho. O dia de sua matança chegou. Vocês cairão e se despedaçarão como um vaso frágil. Não encontrarão lugar para se esconder. Não terão como escapar. Ouçam os gritos desesperados dos pastores, o lamento dos líderes do rebanho, pois o Senhor está destruindo o pasto deles. Amém? Que nós possamos compreender que as ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Deus. Então cuide, ame, zele, apacente com todo o amor, porque assim como essas ovelhas têm pastores, os pastores também são ovelhas de Deus, são ovelhas de alguém. Como eu digo, pastor que não tem pastor está perdido. Todo pastor necessita ser pastoreado. Que Deus te abençoe e fique na paz, Senhor Jesus.